E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas de elevador. E nós estamos aqui fazendo uma série sobre os perfis mais comuns que a gente encontra na área comercial. Então, é uma série que nós começamos no episódio de número 69. E hoje o nosso tema, o nosso perfil que a gente vai abordar é o consultor o relacionador. Daqui a pouco a gente fala sobre esse perfil. E antes da gente começar aí com o nosso tema, fazer um agradecimento em especial para o nosso patrocinador, a Infoleve, essa empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, agora compartilhando também aí as informações da área comercial. E essa parceria, ó, já vem de tempos. Obrigada, Infoleve, por permitir que eu esteja aqui semanalmente fazendo conteúdo gratuitamente para as empresas de elevador. Bora lá? Vamos falar de mais um perfil da área comercial? Essa série tem como objetivo informar sobre os principais perfis que nós encontramos na área comercial. O episódio de número 69, que você encontra aqui no card, ali em cima, você vai ter acesso ao início dessa série e falando um pouco do porquê é importante a gente conhecer os principais perfis dos profissionais da área comercial. No episódio de número 70, a gente falou sobre o primeiro perfil, que é o perfil do consultor, o caçador. Então, esse você encontra no episódio de número 70. No último episódio da semana passada, a gente falou sobre o perfil o consultor. E aí eu explico por que as empresas de elevador começaram a chamar os seus profissionais da área de vendas de o consultor. Então, eu explico esse perfil e também falo um pouco sobre o porquê de usar essa terminologia. E hoje a gente vai falar sobre o relacionador. Vamos dar uma olhada? Eu gosto muito de conhecer com mais profundidade vendedores que têm esse perfil de o relacionador. Muitas vezes ele é confundido com o consultor, mas ele tem algumas características que são diferentes. Vamos dar uma olhada? Como o próprio nome diz, o relacionador é aquele profissional que ele é excepcional, ele é além da média para a construção e manter o relacionamento com os clientes, tá? Então, ele não só faz o que o consultor é muito bom em fazer, como a gente viu no episódio passado, né? De fazer uma boa gestão da carteira, mas o relacionador é aquele cara que muitas vezes tem clientes de longa data. A gente encontra muitos consultores relacionador, muitos vendedores do relacionador com muitos anos de casa, porque ele tem facilidade de manter relacionamentos por 5, 10, 20 anos. E o cliente vai muitas vezes falar o nome e o sobrenome desse profissional de vendas. Ele se concentra, o relacionador, em criar conexões porque ele tem aquela habilidade não só de fazer a venda e caminhar a venda e ter o time da assinatura do contrato e saber o momento de fazer o fechamento de um reparo, mas ele consegue conquistar o cliente. Ele sabe, ele guarda, ele tem as informações sobre a família daquele cliente, sobre a história do condomínio, sobre outras passagens que esse cliente teve da relação com a empresa. Então, às vezes, foi um síndico que esteve em outro condomínio e ele lembra toda essa história. É claro que o relacionador, ele pode se utilizar de ferramentas, né, para poder acessar as informações desse cliente antes de uma visita. Mas o relacionador nato, aquele consultor que tem isso como essência, ele não precisa quase de um sistema para poder fazer a lembrança, né, dessas informações. Ele sabe informações importantes sobre aquele cliente, porque para ele isso é fundamental, faz parte realmente da sua essência. Ele não joga aquele quebra-gelo
por fazer, né? Que a gente ensina nas técnicas de venda, a gente fazer um quebra-gelo legal com o cliente para depois chegar na venda. Para ele, isso é tão natural que ele leva a venda como se ele tivesse fazendo, na verdade, uma visita a um amigo. E a venda vai ser consequência dessa visita. Eu que trabalhei por mais de 20 anos numa das grandes multinacionais, conheci alguns comerciais, alguns vendedores com esse perfil relacionador, principalmente profissionais que estavam há muitos anos na empresa. E é muito interessante porque os clientes tinham uma relação realmente de amizade com esses consultores. Agora, quais são as habilidades essenciais nesse tipo de perfil? É claro, né, que a principal habilidade do relacionador é a habilidade interpessoal. Então, para ele ter uma habilidade interpessoal tão apurada, ele com certeza tem uma inteligência emocional acima da média, porque ele sabe controlar a sua ansiedade, ele sabe enxergar quais são as questões do cliente, ele consegue visualizar aquela situação para muito além do negócio que está sendo fechado. E por isso é preciso de muita empatia. O relacionador, assim como o consultor, ele precisa desenvolver a empatia cognitiva, que a gente chama, né? Uma coisa é você ter aquela empatia quando a gente tem o sofrimento ou a alegria, né? De alguém que é muito próximo da gente. Essa empatia ela é mais natural, todos nós temos, e a gente não precisa muito trabalhar para desenvolver esse tipo de empatia. A empatia que a gente está falando aqui, tanto no perfil o consultor quanto o perfil o relacionador, é uma empatia cognitiva. É uma empatia que ela acontece muito na parte racional do cérebro e ela precisa ser exercitada. Mesmo se o relacionador ainda não tem um vínculo profundo com aquele cliente, ele vai ser empático, ele vai saber ouvir. E aí a gente chama, claro, a próxima habilidade, que é a paciência. Se ele tem empatia, ele sabe ouvir, ele tem paciência para ficar com o cliente no tempo que for necessário para estreitar laços com esse cliente. E é por isso que ele tem essa habilidade tremenda em construir esses relacionamentos. O relacionador, ele vai enxergar já nas primeiras visitas, nos primeiros contatos com o cliente, como que toca a banda naquela relação. Ele vai sacar como aquele cliente gosta de ser tratado. Muitas vezes as pessoas confundem o relacionador como um consultor que só vai ser viável em clientes que são mais abertos, né, que gostam de uma relação mais amigável. Mas isso não é verdade. O relacionador, ele tem o tato para saber como que o cliente gosta de ser tratado. Se for um cliente que gosta de ser mais papo reto, direto no ponto, o relacionador vai conseguir sacar essa forma do cliente lidar com a venda e ele vai fazer esse trabalho. Por isso que ele tem relacionamentos tão longínquos, porque ele respeita a forma que o cliente quer ser tratado. Qual que é o ponto, qual que é o problema atual desse perfil relacionador? Com a velocidade das negociações, muitas empresas estão pressionando seus consultores comerciais a não investirem tanto tempo nas visitas de relacionamento com os clientes. Então, alguns gestores chegam até a determinar o tempo máximo que cada consultor pode ficar com o cliente. Tá? E para o relacionador, isso é um problema, porque quem determina o tempo é o cliente e a relação que ele tem com esse cliente. Então, ele sabe fazer uma visita curta, de 20 minutos, 15 minutos, e ele também sabe fazer negociações mais longas, tá? Mas ele prefere ter a liberdade de tempo para ele poder fazer essa relação ser sempre aquecida, né? É como uma planta, ele acha que relacionamento precisa ser regado e ele vai aproveitar todas as oportunidades para regar essa relação. Um outro ponto também que é importante a gente ressaltar
Esse vendedor muitas vezes faz tanta relação com o cliente que o cliente deixa de ser cliente da empresa. Ele passa a ser cliente desse consultor e as empresas passam a ficar refém desses consultores mais antigos. E o último ponto que eu acho que é importante, que é bem fundamental a gente ressaltar, é todo vendedor é motivado por comissão, é motivado por dinheiro. Dificilmente você vai ter um consultor, né, na área comercial que não goste de dinheiro, tá? Mas o relacionador, ele está mais empenhado em garantir aquela relação a longo prazo do que foco na comissão somente. Tá? Então, muitas vezes, as empresas olham o consultor, o relacionador, e acham que eles não têm foco de venda. E está muito enganado, porque a empresa de elevador, ela precisa muito mais de um profissional da área de vendas que crie relacionamento do que faça vendas mais imediatas, o tirador de pedido, como a gente falou tanto nos episódios passados. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muitas empresas demitindo, né, relacionadores, né, do seu quadro e perdendo profissionais incríveis que vão fazer falta na hora que o síndico tiver com uma necessidade ali de cancelamento do contrato, uma negociação para cancelar o contrato ou perder uma modernização, e a gente vai sentir falta desse consultor na nossa equipe. Bom, é isso, para esse perfil é isso que a gente tinha para falar. E não perca o episódio da semana que vem, porque a gente vai continuar listando aí os perfis mais comuns na área comercial. Gostou do episódio de hoje? Compartilha, segue a gente, inscreva no canal no YouTube. Lembrando que você pode assistir esse conteúdo no YouTube, no canal do YouTube, mas você pode também ouvir enquanto você está dirigindo, lavando uma louça, cuidando da casa, correndo no parque, através do Spotify. Se você está ouvindo a gente através do Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas, porque isso ajuda muito a distribuição e o engajamento. E por último, se você quer ser um consultor parça e me ajudar financeiramente com o canal, a partir de R$ 5 você já me ajuda, e também o link para poder ser um conversador parça está na abertura desse episódio. Até mais, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!